Fala galera, aqui é o Cleito Ribeiro e nesse vídeo vamos falar sobre o editor gráfico, tá? Se você não nos segue nas redes, segue lá que postamos as novidades por lá também, ok? Bem, nos vídeos anteriores falamos a respeito de Keyframe Interpolation e Keyframe Velocity, tá? Você já viu algumas maneiras que podemos alterar a nossa velocidade nas nossas animações, tá? E uma outra maneira de melhorarmos as nossas curvas de velocidade é através do editor gráfico. É o que veremos aqui agora, ok? Bem, então você repara que eu criei uma animação simples aqui com uma estrela, tá? Então ela está de uma maneira linear, então vamos melhorar essa velocidade através dessas curvas. E duas maneiras podemos melhorar essas velocidades, através da curva de velocidade, é o que veremos agora, e também os de valores. Então vamos ativar aqui o menu de editor gráfico, tá? Eu só vou deixar aqui no modo Speed, já está no modo Speed. Então vou falar rapidamente o que apareceu aqui, tá? Rapidamente. Então temos essas opções aqui, tá? Então aqui esse olhinho representa que ele vai mostrar, né, se é as propriedades, se é as áreas animadas ou o modo gráfico. Eu deixei tanto esse como esse aqui selecionado porque, por exemplo, quando eu vou clicar aqui no meu minha propriedade que está animada, ele graficamente vai me mostrar. Então por isso que eu deixei essa opção selecionada, tá? Esse ao lado é um submenu, a qual vai mostrar algumas opções, né? Então ele vai mostrar algumas opções aqui, tanto na parte gráfica de áudio, da camada, do gráfico, expressão, quando tem, tudo mais. Mas o interessante deste menu vai ser somente para alteração, caso eu queira mudar a minha velocidade através do Speed Graph ou do Value Graph. Então desses dois aqui que será mais interessante vocês entenderem o modo de curvas, tá? Então é o que vamos ver isso agora. Esse botão aqui representa um anchor point que mostra aqui no nosso gráfico, tá? Eu deixo desmarcado, não vejo muita necessidade nisso. O imã aqui representando, ele representa aquele snapping, né? Então quando estivermos próximo de algum risco aqui, ou da nossa agulha, né? Risco seria a agulha. Então ele já gruda, né? Então quando estamos aproximando o quadro-chave, então ele vem e gruda, como se ele atraísse. Esse scroll, quando ele está desabilitado, eu consigo para cima mover e ver a velocidade ou não, tá? Os números acima ou abaixo. Quando eu deixo ativado, ele só vai mostrar de um determinado ponto e vai me mostrar graficamente como que ele ficaria, tá? Quando eu aumento a velocidade, ele me mostra os valores aqui no tamanho proporcional da minha timeline, tá? Então eu deixo sempre ele ativado. Bem, então este botão aqui representa o zoom, tá? Então seria o mesmo que vai ativar aqui ao lado ou quando selecionamos por aqui, ó, por meio desse seletor aqui ao lado, tá? Então esse seria o zoom. Essas outras opções aqui, quando eu seleciono os quadros-chaves, aí ele me aparece as opções. O mesmo acontece aparecendo aqui, que representa o zoom, né, conforme dito. Já esse carinha aqui, ó, seria um separador dos eixos de X, Y e Z. E eu posso utilizar essa opção aqui ou vir com o botão direito aqui e separar as dimensões aqui, ó, manualmente. Ele vai separar o X, Y e Z. Isso só acontece com a propriedade de posição, tá bom? Então somente essas propriedades que ele faz essa separação. Mas por que isso é importante? Isso só será importante quando tivermos movendo as curvas por meio dos valores, tá? Então é o que vamos ver nesse vídeo também. Então temos aqui o nosso objeto animado, tá? De maneira linear, conforme você vê, a velocidade constante, e ele está numa determinada velocidade aí, a qual se eu clicar aqui, se eu aproximar o meu cursor, ele mostra aí, ó, 681,24. Então ele está mostrando pixels por segundo, o que representa a minha velocidade, que vai de 0 e vai até um valor altíssimo lá para cima, tá? Então aqui só está mostrando até 700, mas se
eu tivesse desmarcado essa opção aqui do seletor, eu poderia ver muito mais aqui, ó, tá? Então, vou marcar aqui para ele voltar até o ponto que se encontra. Então, olha só, quando eu seleciono os quadros-chaves, ele aparece esses controladores aqui ao lado, né? Bem, aqui ao lado representa, como já dito, aqueles submenus, né? Aqui representa, ó, o submenu quando vimos sobre interpolação, toggle hold, velocity e o keyframe assistant, né? A qual vemos aqui sobre easy easy, easy in, easy out, certo? Então temos essas opções aqui. Da mesma maneira eu poderia estar usando os botões aqui, ó, que seria esses três aqui, ó. Então ele me mostra aqui, ó, dessa maneira, ó, toggle hold, aqui linear, e esse terceiro seria o bezier, né? Então seria isso. Já esses três aqui, ó, representaria no caso o easy easy, aqui o easy in e aqui o easy out, né? Então com meus quadros-chave selecionados, se eu clicasse aqui, ó, no modo easy easy, seria aquela curva. Só desmarcar aqui, seria aquela mesma opção quando apertássemos F9, que mudava o quadro-chave de losango para essa ampulheta, tá? Então seria basicamente isso. E aqui ele me mostra a curva que está sendo a velocidade. Então aqui está mostrando assim, ó. Então nesse tipo de gráfico aqui, ó, que estamos vendo sobre velocidade, tá? Aqui, ó, velocidade. Só selecionar aqui. Então você repara assim, ó, que a velocidade aqui, ó, a velocidade está assim, ó, seria de 0 para cima, tá? Então aqui seria a velocidade. Então a agulha, quando está passando aqui, ó, ela começa em 0. Quando ela chega mais próximo aqui, ó, da metade do tempo aqui, ela aumenta a velocidade para, ó, 1008, 1012, 1000, o topo dela é 1021. Depois ela começa a cair, certo? Até cair para 0. Então ela aumenta a velocidade, depois ela diminui, certo? Então é assim que funciona. Independente desse, ó, esse quadro-chave que eu mova, né, aqui, ó, só selecionar um aqui, ó. Quando eu movimentar esse quadro-chave aqui, ó, ele na verdade ele só vai alterar o meu tempo da minha animação, tá? Então aqui, ó, aqui na horizontal vai representar o meu tempo, tá? Então, lembrando que aqui em cima, daqui para cima é velocidade e aqui embaixo seria o tempo, tá? Então, se eu mover esse quadro-chave aqui, ó, eu tô alterando somente o tempo da minha animação, tá? Não tô mudando a posição dela, só o tempo da animação. Quanto mais próximo, mais rápido ele vai ficar. Quanto mais distante, mais devagar ele fica, né? Então é dessa maneira que eu posso mover aqui o meu quadro-chave, tá certo? Então, utilizando esses controladores aqui ao lado, se eu movo tanto para direita como para a esquerda, você vê que o meu gráfico ele muda, né? Ele começa a aumentar mais o pico de velocidade dela, né? Então, olha como que ficaria a minha animação se eu deixasse desse jeito aqui, ó. Tá vendo que ela altera a velocidade? Ela dá uma acelerada, ela começa devagar, depois ela acelera com tudo, depois ela diminui. Então é isso que graficamente eu mostrei aqui, ó. Ela inicia em 0, depois ela aumenta com tudo a velocidade, depois ela começa a cair. É só deixar em 2 segundos que aí vai facilitar o nosso entendimento aqui, ó. Agora se eu deixasse tudo no meio aqui, olha o que acontece. Então ela diminui a velocidade, aumenta com tudo e diminui aqui chegando no final. Aqui, ó, tudo para a esquerda. Ó, poderia brincar aqui com as curvas da maneira que eu desejar, tá? Então essa é uma das maneiras que podemos alterar a nossa velocidade, certo? Então, como já dito, então podemos alterar dessa forma. A segunda maneira
que poderíamos alterar nossa velocidade seria através do valor. Então vamos alterar aqui, ó, de Speed Graph para o Value Graph. Então você repara aqui agora uma outra curva, uma linha reta, né? Uma curva e uma linha reta. Bem, o que está representando esses dois aqui, ó, seria minha posição tanto em X como em Y. O que eu animei não foi em X, não foi daqui para cá. Então na verdade eu alterei somente a posição de um lado para o outro, né? Eu não movi de cima para baixo. Então o Y ele mantém a mesma proporção aqui, né? Então por isso que aqui ele está demonstrando em linha reta, porque eu não alterei. Já o modo em X foi alterado, por isso ele criou essa curva, tá? Eu posso separar esses dois aqui, né? Como que eu poderia separar? Ou vindo aqui em posição, clicando com direito e vindo em separador de dimensões, tá? Ou clicando, só clicar aqui na propriedade, ou clicando aqui nesta opção aqui do editor gráfico que vai separar os eixos X e Y. Isso só acontece no caso da propriedade de posição, tá? Então se eu clicar aqui, você repara que ele volta no modo linear, ok? E ele me deixa aqui reto aqui, ó, subindo, e aqui reto aqui na horizontal. Bem, lembra que criamos uma animação aqui na posição que estava a estrela e mudamos para uma outra posição. Já aqui, quando mudamos para o modo do valor, ele me mostra a posição que se encontra o meu objeto. Aqui já não é mais velocidade, aqui é posição, em que ele inicia e onde ele termina, certo? Então a posição que ele demonstra aqui, ó, 1114. E ele inicia na posição de 140, né? Então a 140 é a posição que ele está, baseado na minha composição, tá? Então é isso que ele está me mostrando. E em que posição ele se encontra, por isso que ele criou essa linha aqui na diagonal, tá? Então se eu clico aqui no meu quadro-chave aqui, ó, e arrasto para cima, olha o que vai acontecendo aqui, ó. Eu vou movendo a minha posição do meu quadro-chave, né? Então eu quero iniciar daqui, do meio até lá. Então ele já muda a posição do meu quadro-chave, né? Então é isso que eu mudo. Já quando eu vindo para cá, ó, eu altero o tempo, né? Então aqui seria o tempo quando eu movo aqui na horizontal. Eu movo o tempo de percurso, né? Agora já quando eu deixo aqui, ó, do lado e movo para cima ou para baixo, ou aqui qualquer outro ponto para cima ou para baixo, eu estou alterando a minha posição, tá? Então atente-se a isso. Então vou deixar aqui, ó, no mesmo padrão aqui, e ela ficaria isso, a minha posição. Se eu pego ela e movo mais para próximo, vou deixar aqui na mesma posição aqui, ó, tá? Então ela aumenta a sua velocidade porque ela está próxima, né? Então seria isso aqui, ó, tá? E como que eu altero aqui a velocidade? Bem, eu tenho que selecionar a posição que eu quero alterar a minha velocidade. Os dois eu não consigo alterar, tá? Então eu tenho que selecionar ou um ou outro. Então eu desmarco ela apertando F2 ou clicando fora aqui, tá? Então eu vou selecionar o que eu quero. Eu quero mover essa posição. Então eu seleciono os quadros-chaves, né? Da posição, no caso aqui, ó, da posição. Vou selecionar esse quadro-chave aqui, da posição, e vou apertar o F9, né? Então aqui, ó, você já vê que ele cria o controlador a qual eu posso mover e criar uma curva de velocidade, né? Só vou desmarcar esse carinha aqui, ó, que não é interessante para nós. E vou selecionar aqui e apertar o F9. Pronto, aí ele criou o controlador. Então eu posso mover da maneira que eu desejar a minha curva. Então quanto mais suave a minha curva, melhor será fluida a minha velocidade, tá? Então só vou deixar um pouquinho mais para baixo aqui, ó, para vir aqui de trás. Opa, diminuir bastante. Aqui, mais ou menos. Vou fazer isso aqui, ó, na curva aqui, ó. Você repara que ela vem bem lenta, depois ela acelera com tudo,
depois ela vem diminuindo. Só jogar um pouquinho aqui. Tá? Então olha isso. Então seria uma outra maneira de alterarmos as nossas curvas. E eu posso deixar da maneira que eu desejar, ó. Ela vem diminuindo, depois ela, ó, calma aí. Ela só não mostrou porque aqui tava. Então, é uma outra forma de mudarmos as nossas curvas de velocidade. Seria através desse value graph. Tá? Então existem milhares de maneiras que podemos alterar essas curvas de velocidade. Isso vai de projeto para projeto, tá bom? Bem, era só isso a respeito do editor gráfico. Bem, ele na verdade é uma ferramenta simples de utilizar, mas difícil de dominar. Então, espero que vocês tenham gostado. Se você não nos segue nas redes, segue lá. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, dê o seu joinha. E no próximo vídeo vamos continuar com aquela animação que iniciamos, né? E vamos dar uma melhorada nela agora através das velocidades, tá bom? Um forte abraço e tchau!